É um fato que a seleção brasileira vem desapontar os seus torcedores. Aquela equipe com muita alma que gostava de jogar bola parece muito distante do seu ideal, e aquela seleção que antes era respeitada passou a amargurar resultados muito negativos. Tanto que da última vez que tivemos a data FIFA, a seleção brasileira enfrentou Venezuela e Uruguai, e em nenhuma das ocasiões saiu como realmente vencedora. Com um empate amargo para os venezuelanos, uma derrota para os uruguaios fez muita gente pensar e repensar qual futuro a seleção do Diniz realmente está tomando. E parece que a conquista da Copa Libertadores fez muito bem pro próprio dinizismo, pois a nova convocação surpreendeu muita gente, só que de maneira bem mais positiva do que imaginava. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos ao ponto. Após conquistar a Libertadores com o Fluminense no último sábado, o técnico Fernando Diniz anunciou sua terceira convocação como treinador da seleção brasileira. A lista é para os jogos contra a Colômbia no dia 16 em Barranquilla e a Argentina no dia 21 no Maracanã. A principal novidade é a presença do Endrick, atacante de 17 anos do Palmeiras, convocado pela primeira vez. Lesionados, Casemiro e Neymar não foram chamados. O primeiro nome da lista é o goleiro Alisson. Nenhuma novidade, afinal ele vem sendo mantido nas convocações do Diniz e vem de fato continuando a fazer contínuas boas atuações pelo Liverpool. O goleiro está prestes a continuar mais um ciclo com a camisa da seleção. Se continuar sendo convocado, pode até mesmo conseguir sua terceira vaga para a Copa do Mundo. E sendo bem sincero para vocês, para mim não seria nada mal, porque além do nosso segundo convocado, ele joga muita bola. Estou falando do goleiro Ederson. Segue excelente e em grande fase pelo City, não vem sendo o principal culpado dos resultados, e muito menos falhado de maneira a acusarmos ele como um goleiro irresponsável. É como eu já falei antes e vou repetir, o problema do Brasil não tá no gol, o problema do Brasil tá muito estruturalmente ligado a outros fatores e a outras posições também. Outro goleiro que conseguiu também mais uma convocação foi o Lucas Perry. Lucas Perry que pode estar mais que prestes a ganhar um título brasileiro com Botafogo, isso se o Fogão não acabar tropeçando pelo caminho, dificilmente terá oportunidade para ser de fato o titular da seleção, mas só o fato de ser convocado novamente é algo de muita alegria para o jogador, um jovem goleiro que vem se destacado da maneira certa na equipe de General Severiano. E com Botafogo ganhando o título ou não, o mínimo que sabemos é que a vaga para Libertadores está quase mais que cativa, e essa grande campanha do Fogudo deve-se muito em consideração às grandes atuações do Lucas Perry. Para mim nada demais, e o máximo que poderia ser feito talvez era a substituição de um dos três pelo João Paulo dos Santos, mas sinceramente para mim tá ótimo. Vamos lá. Laterais, eis uma posição difícil de escolher. O Brasil, que antes era uma referência na posição, vem passado por uma safra negativa, assim como quase todos os países e seleções do mundo nesses laterais. Como convocado tivemos o Emerson Royal do Tottenham, que para mim foi uma convocação acertada, levando em consideração que por mais que em momentos de altos e baixos ele tem uma técnica diferenciada para estar realmente sendo convocado pela seleção. O Carlos Augusto da Inter de Milão, que mostrou um apoio importante nos jogos e esteve bem longe de ser o grande culpado de momentos e gols, sendo um cara importante para a Inter de Milão e merecidamente convocado novamente pelo Diniz. E Renan Lodge do Olympique de Marseille, outro que também não pode ser acusado de nada a termos negativos ultimamente. Por mais que ele tinha falhado na cobertura do gol da Argentina naquela Copa América 2021 aqui no Brasil, ele vem aprendendo com os erros e segue sendo um cara nada descartável. Para a safra que é tão empobrecida, trazer o Renan Lodge é muito importante, e destaque para o Danilo, que ele não levou. Na parte dos zagueiros também não dá para falar que houve uma diferenciação. Para falar a verdade, a convocação seguiu mais do mesmo. O Bremer da Juventus foi novamente convocado, já que tem sido um queridinho do próprio Diniz, e com atuações interessantes lá na Série A, a Liga Italiana, que mantém o fato do Bremer ser um jogador importante e novamente convocado. O Gabriel Magalhães, que não desceu seu nível no Arsenal e por isso mais uma vez foi chamado pelo próprio Fernando Diniz. Sendo sincero com vocês, acho importante que de fato o Magalhães tenha continuidade porque é um excelente zagueiro. O Nino também, atual campeão da Libertadores, simplesmente com o Fluminense, e esse joga a bola, hein, vou ter que dizer, o Nino colocou o Cavani no bolso e por isso merece mais uma vez a convocação, fora que é um homem de confiança do Diniz, além também do Marquinhos do PSG. Essa convocação gerou polêmica, hein, e não por menos. O que o Marquinhos vem fazendo no Paris está longe de agradar quaisquer que sejam os torcedores parisienses. Aquele Marquinhos antes encontrado e importante para a seleção está se perdendo no caminho, seja pela idade também como por erros defensivos, não é mais aquele cara de confiança de todo mundo. E muitas pessoas chegam até mesmo a questionar se essa convocação do Marquinhos vai engrandecer ou não o patamar da seleção, que está realmente precisando se reencontrar. Vamos para a lista dos meio-campistas. Temos o André do Fluminense, né? Se esse cara não fosse convocado, podia fechar a seleção. O que ele fez na final da Libertadores contra o Boca é algo de realmente contar para os livros de história. É óbvio que a gente não sabe se ele vai despontar a ponto de ser um grande astro ou de se tornar uma lenda da seleção ou nos clubes em que passar, mas o que eu tô falando é que hoje não tem como ter uma seleção brasileira sem que o André seja convocado. É uma maneira tanto de referenciar o futebol brasileiro como também as grandes atuações desse garoto. Alguns falam até que a disputa de convocação entre ele
João Gomes é merecida, mas hoje entre João Gomes e o André, por mais que em níveis distintos de futebol, o Diniz prefere o futebol do seu companheiro, ou melhor dizendo, do seu comandado. Temos também o Bruno Guimarães do Newcastle, outro que também merece as honrarias e convocações. Na Premier League ele demonstra ter uma grande personalidade e aos poucos vai se assentando na equipe titular. Não há dúvidas que com Bruno Guimarães é questão de tempo para a meiuca da seleção brasileira ficar cada vez mais organizada. A mesma coisa também de um jogador que estava fazendo falta. Douglas Luiz do Aston Villa foi mais um acerto certeiro da convocação do Fernando Diniz. Douglas Luiz mostra ser um jogador polivalente, sabe desarmar muito bem e também com grandes criações de jogadas. Se ele não tivesse nessa convocação, seria um grande erro do Diniz, que acabou se reparando dos danos que ele mesmo causou em convocações passadas. Outro nome que se ausentou na convocação passada e agora veio foi do Joelinton, ele que há muito tempo mudou de posição do Newcastle e desde que fez essa alteração na posição, dominou completamente a posição dos Magpies, sendo talvez um dos melhores na lista da Premier League. O pernambucano Joelinton já mostrou que tem trato técnico e qualidade sim para hoje estar compondo a vaga da seleção. Mais um acerto do Fernando Diniz que até agora para mim não tá errando em nada. Gabriel Veiga do Palmeiras também foi outro nome mantido e para mim também um nome certo. Não talvez para ser o titular absoluto da seleção, mas como um reserva que pode entrar e atribuir qualidades e atributos em momentos que a seleção brasileira precisar de reforços, é um excelente nome também. Então o Veiga tá de fato coerentemente mantido. Rodrigo do Real Madrid também está na lista dos meio-campistas. Geralmente ele é credenciado a atacante, mas agora o Diniz colocou ele nessa função. Provavelmente vai jogar mais recuado do que joga, por exemplo, no Real Madrid, construindo as jogadas e ataques. Talvez é a maneira do Diniz achar um espaço para ele nessa seleção que é tão povoada de jogadores centroavantes ou até mesmo pontas que tem outras funções diferentemente da do Rodrigo. Pode ser que agora ele funcione nesse setor. E como atacantes, tivemos a ausência do Pombo. Pois é, o Pombo ficou de fora. Para muitas pessoas, a melhor das notícias de todas as convocações já feitas pelo Diniz. E vamos aos nomes. Endrick do Palmeiras. Eu falei há muito tempo que esse garoto merecia. Na verdade, não só eu, falávamos há muito tempo que ele tinha um grande potencial com a bola. E foi só as grandes atuações vierem para que todo mundo se rendesse ao grande jogador. Ainda não temos o Vitor Roque jogando aí, pois ele foi preterido para ficar na seleção sub-20. Mas o Endrick é merecidamente um nome que vai ter sua oportunidade. Conhecendo o trabalho do Diniz, provavelmente ele vai entrar no segundo tempo. Não vai ser titular, mas só em estar aí já merece demais. Esse garoto vai ter ainda mais confiança e se tornar um jogador ainda melhor do que já é. Temos também o Gabriel Jesus do Arsenal, que muita gente ainda contesta sua convocação, porque no Arsenal ele joga demais e na seleção brasileira ainda falta muito, mas sinceramente, mesmo sendo um nome questionável, se você olhar os números dele perante os de outros jogadores, está longe de ser um dos nomes mais preocupantes. Então Gabriel Jesus mantido e vamos ver se ele vai ficar na titularidade ou na reserva. Outro que foi convocado merecidamente foi Gabriel Martinelli do Arsenal. Esse cara tá jogando muita bola, não tem nem como dizer que a convocação dele foi injusta. Se o Arsenal está bem porque está na Premier League, certamente é pelo ex-jogador do Ituano, que desde muito cedo acabou indo pros Gunners e vem fazendo sua história. Antes não foi convocado por conta de uma lesão, mas agora tem novamente a chance de mostrar seu potencial na Canarinha. A outra convocação também foi do João Pedro do Brighton, outro que também tá desfilando seu futebol a rodo na Premier League, e que se não fosse convocado de fato por Diniz, seria outra injustiça. É meio óbvio que isso aconteceria e que Diniz convocaria o João Pedro, pois ele foi em 2019 o principal lapidador da joia de Xerém, que agora tá fazendo história com a camisa do Brighton. Paulinho do Atlético Mineiro vem fazendo um brasileirão excepcional e por isso foi mais um dos escolhidos do aporte técnico do Diniz. Não sabemos também se continuará titular, mas só o fato de compor essa equipe já mostra que Fernando Diniz estará atento para todo mundo, não só para jogadores que jogam fora, como também vai valorizar aqueles que tiverem grande nível aqui. PP do Porto foi outro convocado. Não dá para esquecer que esse jogador vem fazendo o fino da bola jogando por Portugal. E diferentemente do que muitos pensam achando que ele é até português, PP é brasileiro. E pode ter com o Diniz o aperfeiçoamento de qualidades que só vem transbordando cada vez mais na equipe portista. Rafinha do Barcelona foi outro convocado. Já esteve claro em fases melhores, mas não dá para descartar um jogador tão tecnicamente acima como o próprio Lil Rafa, que jogando na função adaptável pelo Diniz, pode fazer o mesmo que faz no Barcelona de Xavi e guiar a seleção brasileira a mais alegrias. Por fim, Vinícius Júnior do Real Madrid. Muitas das vezes criticado a rodo por suas atuações e dito como inexperiente para a seleção brasileira, o Vini Júnior não quer nem saber. Provavelmente vai vestir a camisa 7 do Brasil de novo e vai querer em mais uma oportunidade desafogar a seleção de momentos críticos e fazer suas jogadas incríveis além de gols fantásticos que podem ajudar a Canarinha a chegar perto do primeiro lugar na classificação das eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas eu quero saber de você, o que tu achou dessa convocação? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zé Fute, obrigado por ficar até aqui, tamo junto demais pelo apoio, eu te agradeço demais, até o próximo vídeo, valeu!